Boa noite. Espiritualidade é uma daquelas palavras com muitos conceitos. No dicionário, por exemplo, espiritualidade é sinônimo de religiosidade, de misticismo e de transcendência. Mas para um líder religioso como o Dalai Lama, do budismo tibetano, espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Que mudança é essa que a espiritualidade causa nas pessoas? Qual é a relação entre espiritualidade e religião, ciência e política? É o que vamos tentar descobrir no Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, nós convidamos o professor do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação da UFPE e também diretor-presidente do Instituto de Formação Humana, José Policarpo Júnior. E completa o nosso debate o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Marcelo Pellizzoli. Boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Logo no início do programa eu já comecei falando dessa relação entre espiritualidade e religião. E eu queria começar o nosso programa com essa pergunta. Qual é a diferença e qual é a semelhança que há entre espiritualidade e religião? Uma coisa depende da outra, uma coisa independe da outra? A gente poderia começar com o professor Policarpo. Bom, para mim, boa noite, primeiramente. Eu agradeço o convite. Primeiramente, eu vejo a relação entre espiritualidade e religião como uma relação possível, mas não necessária, né? Eu acredito que a religião e diversas tradições religiosas, de fato, promovem e ajudam o fiel ou o seu seguidor a desenvolver a espiritualidade nesse sentido que o próprio Dalai Lama falou nas suas palavras iniciais, né? Mas isso não é necessário. E nem todas as religiões também, ou nem todos, digamos assim, nem todas as vivências religiosas conduzem realmente ao desenvolvimento da espiritualidade. Existe espiritualidade fora da religião nesse sentido, professor Pellizzoli? São várias questões. Inicialmente, boa noite, é uma alegria estar aqui, né, com a Aimone, com o professor Policarpo, que também é uma referência na área da educação e também um amigo. A questão de espiritualidade e religião é recheada de polêmicas, né? Mas o primeiro ponto a entender é o seguinte: a religião está para a espiritualidade como o mito está para a mística. De alguma forma, a religião é a dimensão instituída de rituais e vivências de algo anterior. E esse anterior é a mística, é essa conexão do homem com o sagrado, né? E essa conexão do homem com o sagrado entra numa dimensão fundante dos seres humanos, assim, de todas as tradições, antes do cristianismo, antes das dimensões de organização religiosa propriamente. Então, de alguma forma, as religiões elas constituem uma vivência mais organizada da espiritualidade, né? Só que a espiritualidade é anterior, eu diria assim, nesse momento. E também a própria palavra espiritualidade a gente teria que olhar, porque tem dentro a ideia de espírito. Tem gente que entende espírito como algo fantasmagórico. E, na verdade, espírito, se for olhar tradições mais antigas, você olha em grego, você tem pneuma. Pneuma é ar, e ao mesmo tempo é espírito. Em hebraico você tem roá, que é o sopro e é o espírito. O espíritus, em latim, você tem uma ideia bastante conectada à natureza, às vivências do homem com a natureza. Não uma coisa abstrata, né? Então, acho que eu teria que começar por aí. A ideia de religião, você sabe que é a ideia de religar algo, religar o homem ao sagrado. Só que na tradição ocidental, que é muito marcada pelo cristianismo, se volta muito à questão de Deus, religar o homem a um Deus, ao monoteísmo, que não é a maioria da humanidade, nunca foi, né? Então teria que voltar todas essas dimensões aí. O professor lançou uma série de conceitos, né? Mística, sagrado, espírito. E eu queria, no decorrer do programa, falar um pouco sobre eles. Só que nesse momento talvez seja arriscado, mais interessante, a gente tentar um conceito de espiritualidade. O que é que o senhor entende, por exemplo, por espiritualidade? Esse conceito do Dalai Lama, como algo que provoca uma mudança interior, por exemplo, ele está de acordo com o que o senhor pensa, com o que você pensa sobre espiritualidade? Em linhas gerais, sim. Eu entendo por espiritualidade uma compreensão determinada do ente humano, né, e também de todos os seres, e também um modo de viver correspondente a tal compreensão, né? Então, esse aspecto do modo de viver, para mim, é fundamental, porque para nós é normalmente uma coisa muito fácil de nós separarmos isso. O meio intelectual, por exemplo, é
muito competente em separar o que se pensa daquilo que se vive, por exemplo. A existência do que é da esfera do pensamento. A espiritualidade, na minha compreensão, é um campo em que essa separação ela é impossível ou digamos assim, ou completamente inadequada. Então, é preciso que realmente a compreensão que se tem do homem seja associada a um modo de viver. Então, nesse sentido, para mim, tudo que promove no homem a sua unificação consigo mesmo, com os outros, com o ambiente, eu aí poderia dizer com o cosmos, e para aqueles que acreditam com o sentido último, isso é espiritualidade. Nesse ponto, retomando aqui também um pouco as palavras do professor Marcelo, de fato isso se torna possível porque o que promove essa unificação é justamente aquelas atividades do homem que são do âmbito do invisível. Por exemplo, quando nós estamos falando do espírito, na própria tradição da filosofia, né, as atividades espirituais são aquelas atividades do homem, como, por exemplo, a razão, né, como o homem se compromete e acessa a região dos valores. Por exemplo, tudo isso, o querer, o julgar, tudo isso são atividades espirituais, são atividades que não são do visível, são do invisível. Mas nem por isso são atividades menores, ao contrário, são as essenciais ao homem. O homem só se unifica consigo mesmo, com os outros, com o ambiente, por meio do cultivo dessa dimensão que é da esfera do invisível. O seu entendimento é parecido? O professor Policarpo colocou muito bem essa dimensão quando ele coloca a compreensão, porque uma compreensão não é meramente racional, né? É um diálogo de uma vida inteira com a verdade, né? Do sujeito, da vida, da adaptação do homem ao social, ao natural e, acima de tudo, uma vivência. A espiritualidade é uma dimensão prática de sentido, não é eu acredito que Jesus salva, isso eu estou salvo, etc. Isso não tem nada a ver com isso, né? Não tem, realmente. É uma vivência naquilo que ocorre. Por exemplo, tem um grande filósofo, Levinas, que diz, espiritualidade para mim é a fome do outro. Isso dá um corte muito radical naquelas dimensões metafísicas e dimensões muito abstratas da espiritualidade, ou muitas vezes muito dogmática também, porque é a fome que o outro está passando, que é o meu, né, ser humano como eu, e ao mesmo tempo, psicologicamente, a fome que eu tenho do outro, né, do grande outro, a fome que se tem no nível da espiritualidade, do sentido mais profundo, que você pode chamar de Deus, pode chamar de natureza, de amor, de várias coisas aí dentro, né? Eu acho que um ponto importante também nessa coisa da espiritualidade é pensar uma espiritualidade não dicotômica, porque nós temos uma tradição milenar de uma espiritualidade extremamente dicotomizada, reforçada pelas religiões, e hoje mais ainda... seria, por exemplo, Deus e o diabo. Isso, seria nesse sentido maniqueísta também, um termo que se usa para dizer, a pessoa olha para o mundo e diz, ou você é do bem, ou você é do mal. Claro que eu sou do bem, essa pessoa é do bem, do grupo dela é do bem, nunca é do mal. Você é do mal. Então, isso é dicotomia, isso é o maniqueísmo, que é uma filosofia muito antiga, ligada inclusive à religião. Como vencer isso? Porque uma espiritualidade que diz, você é do diabo e eu sou salvo, isso não é espiritualidade. Isso trai toda a tradição de espiritualidade básica, no sentido de compreensão adequada do sujeito no mundo, do seu papel, da aceitação do outro, aceitação da vida, e uma prática espiritual que, no fundo, é o amor. Você vai olhar Cristo, Buda, todo mundo. Então, a espiritualidade é uma vivência do amor prática, né? Independente se você diz A, B, C, eu acredito nisso ou naquilo. Aí eu dou um exemplo, só a Emone e Policarpo, interessante. Você vai, na Índia tem templos que você encontra esculturas de casais transando. Você não encontra isso numa igreja, né? Um templo ocidental. O que significa isso? Para digamos, uma pessoa dogmática religiosa, significa uma decadência, significa um pecado. Para uma pessoa que não tem essa dicotomia, o sexo é a perfeição da espiritualidade. Nesse sentido, é possível falar em espiritualidade sem Deus? Aí eu peguei essa frase do filósofo francês André Comte Sponville, que diz assim, ser ateu não é negar a existência do absoluto, é negar que o absoluto seja Deus. Hoje que a gente tem, por exemplo, em vários países, acho que até no Brasil, assim, um crescimento de uma população que assim, não professa fé e não crê em Deus.
Isso significa necessariamente o fim da espiritualidade nessas pessoas ou não há essa relação? Eu achei muito interessante essa fala do Comte Sponville, trazido por você, Mone. Inclusive também tem um filósofo também francês contemporâneo, o Luc Ferry, parece que eles trabalham muito, também fala numa espiritualidade laica. Tem um livro dele recente, traduzido já para português, que fala na importância do cultivo de uma espiritualidade laica, né? Então, sem dúvida, do ponto de vista, nesse sentido que está havendo uma grande concordância aqui, como acho que o telespectador pode estar vendo, entre o que o professor Marcelo e eu estamos falando, eu acredito que sim, é possível, sim, uma espiritualidade. Eu não sei se os ateus aceitariam esse termo espiritualidade, né? E aí a gente tem que respeitar quando algum deles não o aceite. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa do meu conhecimento particular que eu tenho uma grande admiração por essa pessoa. Não vou entrar no mérito dessa pessoa aqui, não é o caso. Mas essa pessoa é ateia. Essa pessoa desenvolve, a meu ver, grandes qualidades humanas que realmente tornam essa pessoa bastante visível diante da média das outras pessoas. Essa pessoa é uma pessoa ateia. Para mim, eu não tenho dúvida em dizer que essa pessoa tem um nível bastante elevado de cultivo da espiritualidade. Certo? Porque o modo como ela se expressa no mundo, se conecta com as pessoas ao redor, como ela desenvolve atividades valiosas no mundo. Essa pessoa é daqui da cidade do Recife. Então, eu não tenho dúvida que isso expressa, de fato, uma vida inspirada pela espiritualidade. No entanto, eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa aceitaria esse termo. Eu aceito, não tem nenhum problema. Diria que ela é uma pessoa espiritualizada. Não sei se ela aceitaria, possivelmente não. E ainda nessa questão da religião, acho importante a gente insistir nessa interface entre esses dois conceitos. A religião instituída, ela pode afastar da espiritualidade. Há práticas, por exemplo, nas religiões correntes, nas religiões que nós conhecemos no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa vida, que se afastam dessa ideia de espiritualidade? Tem uma frase de Jung que é tão profunda e difícil de as pessoas entenderem, mais ainda para as pessoas que têm um apego assim muito grande às crenças religiosas. Que ele diz assim: o último obstáculo para a verdadeira espiritualidade, o último obstáculo para Deus, que é um dos nomes da relação que o homem tem com o sagrado. Porque Deus é um nome muito específico, criado em determinado momento por uma comunidade no planeta, né, que se espalha, né? Então, também teria essa questão, mas Jung diz, o último obstáculo para chegar ao sagrado, ao mais profundo, chame Deus, o que é, são as religiões. Então, como que uma pessoa dessa importância, né, desse conhecimento, que é um dos gênios do século XX, coloca uma coisa dessa? Então, porque muitas vezes as religiões podem reproduzir o que o seu amigo de Jung, né, o Freud, colocava muitíssimo bem, uma reprodução de dimensões neuróticas do ego do sujeito, dos seus medos mais profundos, da sua carência, da sua falta, né, da sua dimensão de incompletude do ser humano, e que pode entrar com uma dimensão neurótica. Então, há um liame muito difícil entre neurose e uma espiritualidade mais sadia. A gente vê muitos problemas em pessoas, né, que têm, às vezes, uma ordem dogmática de uma visão, e caíram numa neurose, às vezes até psicose. Então, vejam como não é assim. Muitas psicoses, inclusive, pessoas relatam isso, né, que tem uma dimensão de encontram Deus, veem Deus, ou veem espíritos e veem... Então, veja, um limiar bem complexo aí, né? Mas poderia dar um pequeno complemento nessa temática? Eu concordo integralmente com o que o professor Marcelo falou. Agora, eu acho também importante ressaltar que, pelo menos na minha perspectiva, de fato, é possível que a religião seja a ponte para algumas pessoas desenvolverem a espiritualidade autêntica. Certo? Então, quer dizer, eu sem dúvida concordo integralmente com o professor Marcelo falou, de não absolutizar, não é o caminho exclusivo, de forma alguma,
nenhuma específica, nem todas em gerais, nem nenhuma em específico, mas não posso também ignorar o fato de que muitas pessoas encontram, de fato, esse aspecto valioso por meio das religiões. Para não parecer que a gente está destratando as religiões aqui como um caminho para isso. Elas são veículos, a gente diz, elas são veículos, isso que as pessoas têm que entender. Você tem um veículo, mas o veículo ele leva a um lugar. Esse lugar é a dimensão da experiência mais profunda dos seres humanos já tiveram, na minha avaliação, inclusive como professor de filosofia da religião, que é a dimensão da vivência do sagrado, que é as coisas que dão sentido mais profundo da transcendência do homem, né? Da busca pela alteridade, pelo outro, pela sua, digamos, a sua completude, a ideia de religação, religar. Então as religiões têm uma importância muito grande. Por outro lado, elas podem criar obstáculos dos mais terríveis, e nós vemos isso na palavra, num fenômeno que está voltando, né, ou está aparecendo no Brasil, que não era uma coisa muito comum, chamado fundamentalismo, que é aquele maniqueísmo, o dogmatismo, a ideia do povo eleito, único, salvo, a ideia de que você vai para o inferno, a ideia de que só uma religião salva, né? Uma ideia de que Deus só tem uma forma de Deus. E é engraçado, eu digo para meus alunos, por que você acha que Deus é branco? Inclusive Cristo tem olho azul. Quem lhe disse que Cristo tem olho azul? Isso não tem nada a ver com visões históricas. Se você vai olhar, a cor da pele dele não era dessa forma, nem Cristo. Esse Deus é um Deus judaico, criado e depois passado para a Europa, completamente europeu, né? Quem disse isso? Então veja, é muito antropomórfico, ou seja, os seres humanos, eles dão forma para o sagrado da forma da cultura dele. No Buda, no Japão, ele tem um olhinho puxado. E é normal então, que o façam. Claro, é normal. O que a pessoa tem que entender é que se Deus for amarelo, branco, todas as cores, ou não for nenhuma pessoa, porque não precisa ser pessoal, ele é impessoal. O budismo, por exemplo, totalmente impessoal, né? Várias religiões são impessoais. Não, isso não interessa, o interesse é a vivência desse sagrado que você tenha, né? Consiga realizar como um bom veículo, que o veículo chegue ao local. Eu selecionei essa frase do professor Leonardo Boff, do teólogo Leonardo Boff, para a gente encerrar esse primeiro bloco. Ele diz assim: espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrinas, não com dogmas, não com celebrações, que são apenas caminhos institucionais capazes de nos ajudar na espiritualidade, mas são posteriores à espiritualidade. Acho que concorda um pouco com o que vocês dois colocaram aqui nesse primeiro bloco. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta a falar sobre o tema da espiritualidade. A gente volta em 2 minutos com a Opinião Pernambuco. Voltamos com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é espiritualidade. E para esse debate nós convidamos o professor do Departamento de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação da UFPE e também diretor-presidente do Instituto de Formação Humana, José Policarpo Júnior. E completa o nosso debate o professor do Departamento de Filosofia da UFPE, Marcelo Pellizzoli. Queria começar esse segundo bloco fazendo uma interface entre a espiritualidade e outros setores e outros aspectos da vida humana. Por exemplo, a educação. Espiritualidade é uma coisa que se aprende, que se desenvolve, que é preciso estudá-la, ou é uma coisa que já nasce com a gente, que já é inerente ao ser humano, ao nosso nascimento? Como é que o senhor vê isso? Como você vê isso? Obrigado, irmão. Num certo sentido já nasce e num certo sentido é desenvolvido, cultivado, né? O sentido do já nasce é o sentido assim, que normalmente esse sentido não é visto, por exemplo, a não ser quando a pessoa já desenvolveu bastante uma compreensão espiritual. Vou dar um exemplo. Diz a tradição budista, por exemplo, que o Buda, após se iluminar, ele percebe que tudo é perfeito, que todos os seres já eram perfeitos antes dele se iluminar, que o mundo é perfeito. Então, ou seja, existia uma perfeição intrínseca. Então, nesse sentido de profunda conexão com todos os seres e com todos os contextos, então, quando uma pessoa percebe isso, então ela entende de fato que tudo já é espiritual. No entanto, para que alguém desenvolva ou se aproxime dessa compreensão, sem dúvida a espiritualidade vai ter que ser cultivada, vai ter que ser
digamos assim, desenvolvida. Não há, de fato, uma forma única, nem nenhum processo que garanta, né? Por exemplo, um processo... Aliás, o processo educacional, depois se a gente vou falar, nem a educação garante também coisa alguma também. Né? Então, quer dizer, existem meios, formas de tentar facilitar com que a pessoa possa progredir nesse caminho, né? Mas não há uma garantia nesse sentido. Então, sem dúvida que isso é alguma coisa que precisa ser aprendido. Vou dar um exemplo para ficar bem claro ao telespectador, por exemplo. Então, nós não sabemos, a criança nasce, ela não sabe como tratar os outros. Né? Se a criança deixada por si mesma, ela obedece, digamos, aos esquemas já prévios que ela traz consigo mesma. Se ela quer alguma coisa, ela vai lá e toma. Ou se ela está com raiva, ela bate, ela morre. Quer dizer, esses são vários dos esquemas. Se está incomodada, chora. Exatamente. Então, ela não tem um repertório desenvolvido. Então, ela precisa desenvolver isso. Né? Então, por exemplo, nós para nos relacionarmos de forma criativa, respeitosa, profunda, valiosa com os seres humanos, nós precisamos aprender isso. Esse aprendizado implica algumas construções internas e algumas construções de interação. Então, e tudo isso precisa vir a ser desenvolvido, não nasce pronto. Mas, por outro lado, grandes líderes religiosos, eu li isso em algum dos livros que passaram pela minha mão durante a preparação desse programa. Ele diz assim, não consta que Jesus Cristo tivesse uma biblioteca, né? E nem que ele tenha ido para a escolinha da espiritualidade, e mesmo assim ele foi um grande líder e um grande inspirador da espiritualidade. Então, é relativo, né? Sim, mas eu falei assim, de um aprendizado. Sei. Mas o aprendizado não... Para mim, está longe de ser em livros, né? Você terminou o bloco anterior você falando a fala do Leonardo Boff, né? Por exemplo, falando em experiências. As experiências são muito formativas, experiências valiosas, significativas, elas são formadoras do humano. Né? Então, como é normalmente que uma pessoa aprende a ser justa? Fazendo experiências de praticar a justiça. Lidando com situações onde ela é necessário que ela seja justa, que ela faça esse julgamento. E isso é um aprendizado. Ela não vai saber isso antes de fazer. Então, e é fazendo que ela vai ter cada vez mais a coragem de poder praticá-la, até chegar a um ponto como Martin Luther King, por exemplo. Olha, na nossa luta alguns vão morrer. Ele sabia, ele terminou pagando esse preço. Mas ele diz, mas esse é o preço que nós temos que pagar para que as nossas crianças não morram psicologicamente todos os dias. Né? Então, quer dizer, isso certamente é a pessoa que enfrentou a situação, desenvolveu uma compreensão e soube estar à altura dessa compreensão para vivê-la. Professor Pellizzoli, você falou no começo sobre a relação com o místico, com a mística. E eu acho que na fala, no dia a dia, a gente associa muito essas duas coisas, né? Espiritualidade e mística. Só que mística vem de mistério, né? E espiritualidade vem de espírito. São sinônimos, são coisas diferentes. Uma alimenta a outra. Como é essa relação? A mística é o sentido último de toda a espiritualidade, entendida como essa conexão mais profunda com o que se pode chamar também do luminoso, seria o sagrado, né? Desse encontro dos sentidos mais profundos da vida humana, né? Que envolve coisas bastante práticas, a relação do homem com o outro, a ética com o seu ambiente, que Policarpo chamou de cosmos, né? O cosmos, né? Então, uma coisa importante as pessoas diferenciarem é o seguinte, entre o mito e a mística. O mito, ou qual o sentido de mito? Que se perdeu completamente o sentido de mito hoje. Mito vem de mitós, vem de narrar, contar dimensões essenciais, né, de como era no início, de dar sentido para algo, para um contexto, para um país. Então não é bobagem, não é lenda, não é mentira. Então primeiro resgatar isso, que a vida é muito mítica, as religiões trabalham diretamente com o mito. Mas o mito, aquela historinha que você conta, a Virgem Maria, né, a Conceição virgem, ou em 7 dias, né, o mundo foi feito em 6 dias e 7 dias,
no sétimo descansou. Isso é uma historinha que não tem nada a ver com verdade, praticamente não tem a ver com verdade em termos históricos do mundo. Porque o mito ele não está interessado nisso, ele está interessado em fazer você entrar na experiência da vivência desse sagrado que se chama mística. Então, o que acontece com o dogmatismo e aí as guerras religiosas? As pessoas se fixam na verdade histórica dos seus mitos. E isso é a coisa mais terrível que existe. Porque tem gente hoje, gente na universidade, né, alunos, que acreditam que teve uma arca de Noé, que isso é a coisa mais ridícula que se possa acreditar. Você botar, né, inclusive os judeus daquela época não conheciam nem uma dúzia que fosse de animais. Todos os navios do mundo você não coloca a biodiversidade. Então as pessoas têm que pensar um pouco, né? Então o mundo foi feito em 7 dias. O que é o 7? Né? Deus, o que é Deus? Né? O que essa palavra indica, que é o Deus dos céus, dos ventos, da tempestade? Como que isso foi criado? Por quem foi criado? Então isso tudo é a figuração, é a historinha. Isso não interessa se foi assim assado. O que interessa é a vivência do sagrado, que é chamada mística. O único lugar que as religiões não brigam, todas que eu já vi isso, o único lugar onde um judeu diz você deve entrar na mesquita do árabe, o cristão deve rezar aqui, o ateu se encontra em pé de igualdade com o não ateu, se chama mística. Você lê os místicos árabes, Rumi, você lê os místicos budistas, você lê Mestre Eckhart, São João da Cruz, Teresa d'Ávila, né? Você lê esses místicos, você encontra uma semelhança inacreditável. Por quê? Porque eles encontraram o caminho da iluminação, do sentido último das coisas, do sagrado. Então, nesse ponto, não tem mais discussão. Cai todos os mitos, todos os deuses, todos os tipos, seja Deus monoteísta ou não, e fica só a essência, como diz o Novo Testamento, o que interessa é o Espírito. A letra é mortíssima, as pessoas não conseguem entender isso. Na sua fala, eu vejo uma interface entre espiritualidade e ciência, né? Quando você fala da história como um campo científico de conhecimento humano, quando diz, por exemplo, que historicamente isso é impossível, etc. Espiritualidade e ciência estão em conflito, elas são inimigas, são antagônicas, elas podem andar juntas. Como é que se dá essa relação? A gente poderia começar dessa vez com o professor Policarpo. Vejam bem, estão em conflito? Estão. Estão, mas não precisam estar. Não é? Estão por questões históricas, por questões de definição de campos de poder. Como as próprias ciências entre si, às vezes... se contestam. Exatamente. Né? Ninguém pensa que a ciência é como se fosse uma orquestra com um regente lá e todos os instrumentos seguindo uma melodia. Não, a ciência não é assim. A ciência é cada instrumento tocando a sua melodia, esquecendo as dos demais, né? É assim, o campo, infelizmente, infeliz ou infelizmente, não sei dizer, mas, de fato, o campo científico está estruturado desse modo. Então, que há, especialmente no Brasil, e aí realmente eu acho importante localizar, certo? Especialmente no Brasil, sem dúvida, esse é um problema na ciência, no campo, na estrutura científica no mundo todo. Mas eu acredito que o Brasil é pelo menos um dos países assim, de maior projeção no mundo, que talvez essa discussão esteja das mais obstadas entre os países. Então, vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos existe hoje o Mind and Life, que inclusive é uma instituição fundada sob os auspícios do Dalai Lama, junto com outros, principalmente outros 2 grandes cientistas, depois se juntaram outros cientistas. Né? Então, hoje eu estive, inclusive, o ano passado, no primeiro simpósio de estudos contemplativos que foi lançado pelo Mind and Life, organizado pelo Mind and Life na cidade de Denver. Estavam presentes cientistas de várias partes do mundo e de várias áreas da ciência, das neurociências, da medicina, da psicologia, das ciências da educação, da física e da química. Então, havia realmente uma grande variedade de cientistas. E todos
tratando de uma forma respeitosa com os saberes que vêm das tradições contemplativas, não é? Entre elas, eminentemente, a que estava mais presente, de fato, não era exclusiva, mas a que tinha mais influência no campo era o budismo, eu acho que até por conta da pessoa do Dalai Lama. Né? Então, mas o que eu estou só querendo dizer é que isso, de fato, é possível e está sendo feito. Né? Agora, não significa que não haja atritos, porque há. Pontos de conflito. Eu mesmo já tenho enfrentado na minha vida como cientista, como pesquisador, várias dificuldades em relação a esse tópico. Então, há. Porque a academia ainda tem aquele ranço racionalista científico, né? Que é um modelo de ciência, moderno que vem do século 16, 17 em diante, né, que é muito cartesiano, newtoniano, que a gente chama assim, mais racionalista, vamos resumir assim, mecanicista, e que para poder se sobreviver, para poder se impor como ciência e modificar o mundo, teve que, de alguma forma, superar as interdições, as proibições da religião, basicamente da religião cristã. Então, houve já um choque desde a origem da ciência moderna, né? Já a ciência contemporânea começa... Tem que ver também que modelo de ciência, ciências humanas, ciências sociais, antropologia, diferente das ciências duras, no caso da física, né? Agora, houve toda uma discussão, hoje se fala muito, por exemplo, na física quântica, ligação de física quântica com espiritualidade. Eu acho que é um tema interessante a gente falar um pouquinho, no seguinte sentido. Tem trabalhos, de alguma forma, né, eu vejo que são mais sérios, né? Outros trabalhos eu apoio que Marcelo Gleiser, né, que eu esteve aqui no Recife ano passado, estive debatendo um congresso com ele, e é um charlatanismo sem fim. É o que a gente tem visto. Aqui em Recife a gente tem visto isso, né? O uso dessa mistura entre espiritualidade e física quântica de uma forma completamente, nem científica nem espiritual, digamos assim. Puro materialismo espiritual, para ganhar dinheiro, para, né, neurose. Então, não é fácil, realmente não é fácil essa relação. Né? Porque a ciência, de alguma forma, ela tem que iluminar os erros da espiritualidade ou da religião. Por exemplo, a pessoa acreditar na Arca de Noé, ou que foi feito em 6 dias, né? Ou que o homem ele caiu de paraquedas, tem 6 ou 7 mil anos só de aparecimento no planeta, isso se torna uma coisa da idade das trevas. Né? Então, veja como a ciência é importante para mostrar que o mundo tem 4,5 bilhões de anos, né? Que hoje você tem todo um arsenal científico que não dá mais para negar. Então, quando se escreveu, por exemplo, a Bíblia judaica e depois cristã, por exemplo, o modelo de ciência era completamente fragilizado, era mínimo do mínimo. Eles não tinham nem ideia do que era o Sol, do que era a Terra, quais planetas existiam. Nada, nem micróbio, nem célula, nada. Então, eles falavam com a linguagem que tem. Por isso que eu repito, tem que entender como mito, como historinha. E o sentido mais profundo, você fica com um sentido mais profundo que da espiritualidade. Né? Mas nessa briga entre ciência e espiritualidade, quem é que é mais, digamos, hegemônico? Quem oprime quem? Tem esse livro, que é até recente, que se chama, acho que Espiritualidade versus Ciência, ou Ciência versus Espiritualidade, que é do médico indiano, mais naturalizado norte-americano, Deepak Chopra, e do físico Leonard, acho que Mlodinow, eu não saberia pronunciar o sobrenome dele. E aí ele tem uma frase no prefácio que é interessante, ele diz assim, a ciência é injustiçada nesse debate. Aí ele diz, só 45% dos norte-americanos acreditam na evolução, na teoria da evolução, e 76% deles acreditam em milagre no sentido religioso. Então, assim, às vezes a gente coloca como se a ciência oprimisse a religião ou a espiritualidade, mas ele coloca que, na verdade, é o contrário. Assim, essas amarras que Newton e que Descartes tiveram que romper, de certa forma, os cientistas no seu cotidiano ainda têm que enfrentá-las também. Faz sentido isso? E tem um detalhe que a razão convence, pode convencer. Agora, o mito, ele trabalha mais de uma forma emocional, né? A religião, ela arrasta o sujeito, ela arrasta para a morte, para se autoimolar, para todos os tipos de coisa. Então, é uma força descomunal, psicológica, profunda de um lado, e de outro uma força racional. Então, já tem uma diferença muito forte, né? E na ciência também se criou entre cientistas o mito da ciência, né? Vira quase uma religião também, isso acontece.
Então, veja, o mito, a força mítica, emocional ou religiosa, ela está presente ali, né? Então, pode esclarecer um pouquinho com um exemplo? Por favor, a gente tem pouquinho tempo nesse bloco, mas eu gostaria de... Então, bem rápido. A acupuntura, por exemplo. A acupuntura é hoje assumida pela medicina como algo válido. Só que os fundamentos da acupuntura não vêm dessa medicina tradicional como é propagada e ensinada no Ocidente. Precisaria, para isso, alargar o campo conceitual da própria medicina. Eu não sei, acredito que a própria medicina tradicional nossa, que assumiu isso como uma das suas especialidades, não estaria disposta a dar o passo, está disposta apenas a aceitar os resultados, mas não a fundamentação que produz esses resultados. Tanto que os médicos agora reivindicam exclusividade para praticar a acupuntura, que não deixa de ser curioso. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente volta a discutir o tema da espiritualidade no nosso terceiro bloco. A gente volta em 2 minutos com a Opinião Pernambuco. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje é espiritualidade. No bloco anterior, o professor Marcelo Pellizzoli falou um pouco sobre charlatanismo, sobre uma relação entre espiritualidade e ciência que é questionável do ponto de vista científico e do ponto de vista ético mesmo, né? E eu pergunto a relação entre espiritualidade e negócio. A gente vê, por exemplo, nas livrarias, eu frequento livrarias e vejo que há um arsenal de livros, de publicações voltadas para o tema da espiritualidade ligado aos negócios, né? É o que a gente chama normalmente de autoajuda, né? E isso parece ser um mercado gigante e importante, por exemplo, no mercado editorial. Como se dá essa relação entre espiritualidade e negócios? Eu preciso ter esse cuidado de não também demonizar essa relação, assim, porque é possível que haja CEOs e grandes líderes empresariais que sejam espiritualizados e que tragam isso para as suas empresas. Como é que se dá essa relação? Se bem que os cristãos, eu também me incluo como cristão, me incluo como budista, cristão, como tudo um pouco, mas os cristãos dizem é mais fácil um camelo passar pelo buraco com uma agulha do que um rico ir para o céu. Então teria muitas coisas aí. Não estou concordando com isso, estou dizendo que isso existe, né? Então é uma outra discussão. Eu também não estou concordando, estou provocando. Isso. Mas é interessante pensar por que isso acontece, né? Não sei se é porque eles não estão tão interessados na espiritualidade como os outros, não sei. Teria que ver. Mas a questão que você traz, Aimone, evoca 2 outros conceitos, que é a ideia da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é o que a gente tem visto aí no Brasil com algumas tradições, eu não vou generalizar, mas essas tradições em geral são mais evangélicas do que outras coisas, né? Pentecostais, eu diria até neopentecostais, porque os pentecostais não são a mesma coisa que os pentecostais. A gente tem visto isso muito presente nessas tradições, uma teologia da prosperidade onde você monta franchises, você monta negócios, né? Você vê pastores brigando, você vê por espaço, né? Então isso terrível. E uma outra coisa é o materialismo espiritual. E você tem o Banco do Vaticano também, se é problema. O catolicismo, você encontra isso em vários lugares. Ok? Então, isso é teologia da prosperidade. O materialismo espiritual é outro conceito importante que diz assim, que você vivencia... Só voltando para a questão da teologia da espiritualidade. Se a gente prosperidade. Desculpa, teologia da prosperidade. Se a gente pudesse resumir isso em uma linha, seria algo do tipo... Deus vai lhe enriquecer, a fé e a prática vai trazer... Essa tradição que tinha um pouco, às vezes bastante dentro do calvinismo, por exemplo, uma certa tradição cristã, né? Quando você é abençoado com dinheiro, então isso você está no bom caminho, né? E você contribui mais, e se você não contribui, você pode ir para um mau caminho, você tem que contribuir com carnês, com pagamentos, etc, etc, né? Senão você já vai ser... excluído, né? Agora, o materialismo espiritual é quando você entra numa dimensão... Existe o materialismo das coisas, você quer possuir coisas, mas o materialismo espiritual é você se espiritualiza, ou dizer eu sou salvo, eu sou santo, eu sou um iluminado,
Então, isso é uma coisa completamente egóica, neurótica, que você usa como uma coisa para se colocar acima da miserabilidade humana, da dor humana, para cima dos outros, sendo mais do que os outros, criando o seu gueto. Então, esse materialismo espiritual também é de elite. Por exemplo, o filme Segredo é absurdamente, em que várias pessoas já assistiram o filme Segredo, escandalosamente materialista espiritual. Né? Do que trata esse filme? Eu não assisti. Esse filme, ele trata de toda uma mística, no sentido ruim do termo, de que se você acreditar que você vai ganhar o seu primeiro milhão, você ganha o seu primeiro milhão. Você pensar quanticamente, você vai mudar o mundo ao seu redor, você vai enriquecer. É tudo muito ligado, você vai ser melhor, você vai ser livre das dores do mundo. O mundo está ruim, está mal, é porque você está pensando mal. Não tem justiça política. Então, isso é terrível para a política. Isso acaba com a Professor Policarpo, como você vê essa ligação entre espiritualidade e negócio? Não posso deixar de concordar no aspecto geral com o que o professor Marcelo falou. Infelizmente, é isso mesmo. Agora, eu também me reservo assim, o direito de pensar que essa também não precisa ser uma relação necessária, apesar de reconhecer que, de fato, no quadro geral, isso é majoritário. Né? Então, vamos pensar assim, de fato, por exemplo, o dinheiro. No nosso mundo, nada funciona sem dinheiro. Uhum. Né? Para estarmos aqui nesse momento, alguém pagou o transporte para nós chegarmos aqui. Né? Então, tudo precisa de que o dinheiro circule. Né? Então, a questão é, qual é a forma digna de fazer e que traga o mínimo de sofrimento aos seres, ou o maior benefício possível aos seres, para que as iniciativas possam ser realizadas. Não é? Então, a gente pode ver assim, algumas iniciativas, como, se eu não me engano, foi aquele indiano que criou um banco popular para financiar. Exatamente. Veja, essa pessoa, isso eu acho que é exatamente uma iniciativa inspirada pela espiritualidade. A pessoa tem a visão do âmbito dos negócios, mas sabe que aquilo precisa chegar ao maior número possível de pessoas. Então, ele imagina um meio mais hábil e mais adequado para que isso seja possível, né? E estrutura um meio viável de fazer assim. Então, nesse caso aí, por exemplo, alguém vai dizer, isso é apenas um ato econômico. Não foi. Tem uma inspiração muito sutil e valiosa por trás fazendo isso. Então, quer dizer, se as religiões, em geral, do modo como elas estão organizadas, se quando elas pensam no modo que elas têm para alcançar metas que sejam, de fato, genuinamente espirituais, sem dúvida elas vão ter que ter alguma sustentação baseada em negócios para que isso seja sustentável. Né? Então, a forma é de se perguntar sempre, a que isso se destina? A quem isso está beneficiando? Né? Então, e por último, como isso eu acho que é um critério de visualizar essa relação entre espiritualidade e negócios, e por fim, um outro critério também, reenfatizando o que o professor Marcelo já falou, é a questão do sofrimento humano. Né? Então, realmente é preciso acabar com essa espiritualidade do super-herói. Não é? Jesus, por exemplo, que é uma figura paradigmática para nós ocidentais, não é? A principal simbologia dele é numa cruz. Um Deus que morre, né? Que parece que é derrotado pelas circunstâncias exteriores. Não é? Então, a espiritualidade que não assume o sofrimento humano e não se prepara que isso possa ser possível, não aceita a sua possibilidade, já é uma espiritualidade muito falha, muito falsa. Né? Então, quer dizer, nós não devemos cultivar a espiritualidade para sermos super-heróis, para ser muito bem-sucedidos, não, mas para servirmos ao mundo. E, às vezes, algumas formas de a gente servir ao mundo leva a que a gente sofra. E em relação à política, já que a gente falou de economia e falou de problemas sociais,
há uma relação entre espiritualidade e política, e aí eu tento talvez transgredir um pouco a ideia da religião com a política e tentar falar disso de uma forma mais ampla. A gente vê, por exemplo, que muitos dos pensadores brasileiros ligados ao tema da espiritualidade foram e são ligados à teologia da libertação na Igreja Católica, que tem um viés político, de atuação política muito forte. Como é que se dá essa relação? Como vocês entendem essa relação? Considerando o sentido mais puro da palavra política, que é a cidadania, a policidade, né, o bem comum, certamente a espiritualidade pode contribuir muito. Você vê as comunidades eclesiais de base que foram criadas no Brasil desde os anos 60, 70, né, como uma coisa muito linda, uma coisa muito bonita, e com o que eles chamam de a mística do movimento sem terra, por exemplo, de buscar a justiça, a repartição da terra, do mundo mais justo, a mística dos movimentos sociais, né? A mística da mudança. Isso também está na ideia do chamado messianismo. Esse conceito tem essa ideia de que um mundo melhor que se faz e vem. Messiânico significa, na verdade, isso, né? Então, há uma relação muito interessante. Por outro lado, há riscos enormes nessa área também, de que quando você tem hoje estados inteiros, não só pessoas, mas fundamentalistas, né? Claro, aí cai de novo na questão da religião, né? Aí cai uma coisa mais instituída. Estados, por exemplo, onde quem manda são os religiosos, né? Então, tem que considerar essas dimensões. Você tem no Brasil também ascendência de bancadas cristã, né? Isso pode mudar muito a configuração política, conforme que essas pessoas pensarem, né? O que pode ocorrer em termos da sociedade. É uma área muito perigosa, mas também, ao mesmo tempo, é necessária. Se você vai olhar assim, se você vê pessoas que têm uma formação, uma espiritualidade, uma capacidade para o amor e generosidade, os valores que a espiritualidade traz, que bom, imagina um empresário assim, né? O que ele não faria em termos de um capital social, de uma divisão, né? de uma visão socializante, né? Um político com uma visão dessa ia roubar muito menos, não ia roubar talvez, né? Então assim, eu participei do PT há um tempo, muito no Rio Grande do Sul, então você tem aquela mística, sabe, mudar o mundo mesmo, não era por dinheiro, não era por nada, né? Então, às vezes, muito disso também se perdeu. A gente está numa situação de muita crise no contemporânea, né? A espiritualidade ela aumenta muito a busca pela espiritualidade em períodos como o nosso. E para o bem e para o mal, como eu estava falando, para o dogmatismo mais tacanho e violento, né? Contra as pessoas, contra os direitos das pessoas, contra a liberdade, e também coisas bonitas acontecendo. A gente tem visto isso, coisas, né? A espiritualidade crescendo, diálogos interreligiosos, as pessoas abrindo a sua mente e vendo que a gente tem que se unir para fazer, senão nós vamos por água abaixo. É isso que está acontecendo, né? Me parece haver me parece que a democracia é um sistema de governo em que a espiritualidade é bem-vinda nesse sentido, né? Porque ela está sempre se reconstruindo, sempre se questionando, né? A autoridade, ela nunca é absoluta, ela sempre tem alternância de poder e tudo mais. Há essa relação? Olha, eu acho, eu não sei se essa relação assim... Eu posso estar errado. Tão direta assim. Eu diria assim, na quadra histórica em que nos encontramos, porque a democracia também é um regime histórico, né? Sim. Então, quer dizer, na quadra histórica que nós nos encontramos, eu acredito que, sem dúvida, a defesa de meios democráticos, de governo, sem dúvida acredito, uma atitude da espiritualidade, não é? Agora, mesmo na democracia, a gente não pode idealizar nada em que está o ser humano, né? Então, eu acho realmente essa conexão melhor sendo feita realmente do ponto de vista da espiritualidade da política e não exatamente da religião e da política, porque é a questão do posicionamento diante de medidas e de circunstâncias que demandam realmente uma afirmação. Então, podemos pensar assim, um parlamentar no Congresso Nacional, né, os motivos que o levam a votar sim ou não numa determinada emenda, numa determinada... Exatamente. Quer dizer, se ele está realmente movido intrinsecamente por uma convicção, por um princípio que ele entende que seja o melhor para a população, então a gente pode dizer que, de fato, isso é fundamental, né?
infelizmente, nós sabemos que muitos parlamentares, eu não vou generalizar, nem acredito que seja a maioria, mas que muitos não votam exatamente por esses motivos. Não é? Então, digamos assim, mesmo numa democracia, exercer digamos assim, a política com dignidade, com respeito, com legitimidade, pressupõe uma certa segurança, uma certa fortaleza espiritual. Porque as pressões dos lobbies, dos governos e às vezes também dos movimentos sociais, porque também os movimentos sociais nem sempre querem coisas justas, podem querer também coisas que são injustas para oprimir um outro segmento social. Então é preciso, por exemplo, que haja pessoas que estejam bastante convictas, bastante firmes interiormente para defender sua convicção de uma forma legítima e justa. Isso é um ato espiritual na política. A gente já está perto do fim do programa. Que mensagem a gente podia trazer para o nosso público, para as pessoas que estão assistindo esse programa, em relação à espiritualidade na vida cotidiana? O que é que a gente poderia deixar para essas pessoas que nos assistem? Eu estava vindo para cá agora de aldeia, vi num muro um grafite lindíssimo, escrito Jesus, salva e Deus, muito bonito, e embaixo estava assim, um balãozinho desse mesmo painel, né, talvez uma comunidade, alguém de uma comunidade que fez, estava escrito lá, o silêncio é muito importante. Eu estou querendo dizer aqui que é cultivar o seu estado interior, né? Cultivar, observar, tomar consciência de si, de como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com o outro, o que eu faço da minha vida, como que eu compreendo o mundo, compreendo as coisas, como que eu olho para o outro, como que eu olho para outra religião. Quer dizer, como que eu olho para a natureza, como que eu olho para os animais, como eu me alimento, como que eu tenho simplicidade, generosidade, os valores mais fundamentais da vida. Espiritualidade é isso, não tem outra coisa. Então, esse é o fundamento da relação do homem com o mundo. Né? Nesse sentido, é a fome do outro, que eu tenho do outro, e a fome, né, que o outro tem. Professor Policarpo. Eu concordo integralmente, né? Olhe para si mesmo, reconheça os seus lados sombrios, né? Busque conectar-se consigo mesmo primeiramente, depois com os demais à sua volta, né? Inspire-se para ter uma vida valiosa, para trazer coisas boas ao mundo. Já tem muitas coisas ruins, né? Ou pelo menos para que você não gere mais sofrimento, mais coisas ruins. E, se possível, que você faça algumas coisas positivas, né? E viva desse modo. Então, quer dizer, se uma pessoa procura pautar a sua vida desse modo no cotidiano, nas coisas pequenas, desde tomar um copo d'água, oferecer um copo d'água a outrem, né? Até a vida profissional, então, essa é uma forma possível de viver a espiritualidade. Agradeço a presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco para discutir esse tema que é tão presente, ao mesmo tempo tão difícil, inclusive para nós jornalistas que lidamos com o dia a dia, com o buraco na rua, com a chuva que causa problemas na cidade. Então, trazer um tema dessa dimensão é muito difícil para a gente, mas acho que a gente teve uma experiência interessante aqui. Agradeço novamente a presença de vocês. Obrigado. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e boa noite.